e dizer o seguinte, gente, a vida continua, o Brasil continua e a tragédia do quanto pior, melhor não cola. Eu acho que todos nós aqui temos responsabilidade, temos compromissos, né, com a nossa nação, com nossos eleitores, com nossos estados e com nossos municípios. Eu tive hoje, lá na posse do presidente, dos 3 ministros, vi uma situação normal, vi uma tentativa do Brasil voltar aos eixos, vi uma tentativa de se retomar o crescimento e o emprego. E o que o nosso povo brasileiro precisa é de emprego, é de oportunidade. Aquelas pessoas que foram às ruas, por volta de 30%, são pessoas que estão desempregadas, precisando de um alento. O que se vê hoje com essas modificações no governo federal é uma tentativa da retomada de crescimento. E eu quero só dizer o seguinte, não é possível a gente trabalhar na casa com 2 pesos e 2 medidas. O que vale para um tem que valer para os outros. Então, eu creio que quem tem foro privilegiado, e nós senadores aqui o temos, presidente da República o tem, ministros o tem, não pode ter suas interceptações telefônicas quebradas da forma que fora feito ontem e que a gente precisa ter o cuidado aqui para não rasgar a Constituição, porque essa Constituição que hoje ela serve para amanhã, para depois, para todos os governos que virão. Então, nós não podemos aqui admitir destruição de nenhuma liderança, seja da situação ou seja da oposição. Eu acho que todos nós precisamos estar preservados pelo bem do nosso país. A minha comunicação inadiável aqui, ela vem sobre uma questão que existe e não tem como não falar sobre ela, que é a questão das inundações em Brasília. Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, a vida continua. Por isso eu trago esse grave problema, que esse problema não é só do Brasil, é também dos governos dos estados. E em Brasília nós temos enfrentado um sério problema com as inundações. No início deste mês, mais precisamente no último dia 8, vivemos aqui na capital mais um dia de caos, provocado pelas chuvas intensas que não são raras nesse período do ano. Chega a ser cansativo, senhor presidente, voltar a cada vez a esse assunto, mas infelizmente a repetição é necessária diante da incúria e da inépcia persistente do poder público para resolver o problema das enchentes aqui na nossa capital. Todo ano é a mesma coisa. Depois dos longos meses da seca, as chuvas chegam com força ao cerrado. Nada mais certo, nada mais esperado. No entanto, a cada vez é como se fôssemos pegos de surpresa. É como se não soubéssemos. A cada vez não estávamos preparados para que, no entanto, sabíamos que iria vir. E veja as senhoras senadoras e senhores senadores, inclusive o senhor presidente, que todo ano ocorre aquelas cheias lá em Rio Branco, com o rio enchendo, inundando e pondo as famílias do Acre em condição difícil. A mesma coisa acontece aqui em Brasília. E veja, senhoras e senhores senadores, que temos a chance de viver em uma cidade planejada, moderna, jovem e que a princípio não deveria ter os problemas que o tempo e o crescimento desordenado acumulam em cidades mais antigas. Muitos devem lembrar das imagens que em janeiro deste ano circularam amplamente nas televisões e nas redes sociais, mostrando as tesourinhas de Brasília transformadas em verdadeiras cachoeiras, carros arrastados, trânsito parado, transporte público, inclusive o metrô, impedido de funcionar. Tudo isso se repetiu agora em março. A cidade parou mais uma vez. Então, março, nossa nobre senadora Vanessa, que é o mês internacional da mulher, no dia 8, aqui em Brasília nós temos essa tragédia do ir e vir, e isso não pode acontecer, demonstrando que os problemas estão em todas as partes e que precisa ser solucionado com a colaboração de cada um de nós. Na chuva do dia 8, Dia Internacional da Mulher, todo o Distrito Federal sofreu. Houve alagamento na Asa Norte, na Asa Sul, no Núcleo Bandeirantes, no Guará, no Gama e em Taguatinga. Em Vicente Pires também. Aliás, Vicente Pires é um caos. O território do DF sofre inevitavelmente com qualquer chuva mais forte. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras senadoras, faz tempo que os governos que se sucedem no Distrito Federal
reconhece a necessidade de adequar a rede de águas pluviais da cidade, não apenas desobstruir as galerias, mas recuperá-las e ampliá-las. Há alguns anos foi criado o projeto Águas UDF, não saiu do papel, lamentavelmente. No final do ano passado, para não dizer que nada foi feito, houve um avanço. E falo aqui ironicamente, senhor presidente, o projeto foi renomeado, chama-se agora Drenar DF. Só espero que ele saia do papel. Fora isso, senhoras senadoras, senhores senadores, em 2015, dos cerca de 13 milhões previstos para a reestruturação do sistema de drenagem pluvial e obras complementares do plano piloto em Itaguatinga, nada foi empenhado, nenhum centavo, senhor presidente, segundo dados disponíveis no portal da transparência do GDF. É uma vergonha ter um governo que tem os dados, tem o dinheiro lá e nada faz para melhorar a nossa vida aqui no Distrito Federal. Precisamos repensar essa questão. O problema não é só de um governo, é de uma generalização de vários governos. E o povo precisa avaliar essa questão com cuidado. Todas as suas iras não podem se voltar em torno de um único governo. Nós temos que avaliar em cada área o que está acontecendo. Em Brasília temos 250 mil desempregados. Não podemos continuar com essa situação. As obras estão paradas, está tudo parado. Por isso a gente precisa mudar essa situação. E notem, as senhoras e senhores senadores, que os recursos não eram muitos, dada a dimensão do problema. Em 2016, a situação talvez melhore um pouco. Ainda segundo os dados do portal, já foram autorizadas despesas de pouco mais de 10 milhões para as obras do plano piloto em Taguatinga e Vicente Pires. Nada ainda foi executado, lamentavelmente. Portanto, é preciso aguardar. Ficamos vigilantes, senhor presidente, porque a culpa não é só do PT, só do PSDB, nem só do PMDB, nem só não sei quem. Aqui em Brasília temos um governo que é do PSB, um partido do qual eu, inclusive, ajudei por no governo e estou aqui ajudando ainda a governar Brasília, mas, lamentavelmente, o governador do Distrito Federal não tem diálogo com as forças políticas. E a gente não tem avançado. Por isso, o povo brasileiro precisa refletir nos estados e nos municípios. Não é aceitável, senhoras senadoras, senhores senadores, que a cidade mais moderna do país, a capital federal, patrimônio da humanidade, seja minada, seja corroída pela incúria e pela incompetência de gestores públicos, e também pela falta de vontade, ou mesmo pela má vontade de fazer a discussão política. Obras invisíveis que não se exibem vistosamente aos olhos do eleitor costumam ser menos populares. O que os olhos não veem, o coração não sente, diz o adágio. Mas quando o coração dispara, no momento de desastre, às vezes é tarde demais, nobre senador Lindbergh. Chega de ver carros arrastados das tesourinhas do plano piloto, a cidade moderna e planejada por incompetência de governo de vários partidos. Dentro de mais um mês ou pouco mais, a temporada de chuvas em Brasília vai se encerrar. A memória das enxurradas vão se diluindo à medida que a seca se instala. O que parecia urgente em dezembro, em janeiro, com as chuvas parece com a estiagem adiável, até as próximas chuvas se reiniciarem no próximo ano. Então, nós não podemos fechar os olhos para essa questão. É preciso, senhor presidente, quebrar esse círculo vicioso. Como disse, há anos que vivemos que há planos que foram feitos, projetados, mas nada muda. Em 2011, falava-se que em 2015 a situação estaria controlada. Agora, em 2016, quando tudo parece pior, fala que em 2017, 2018, as coisas serão controladas. Estou concluindo, senhor presidente. Não vou ficar aqui 2 horas, igual outras pessoas ficaram, não. Sim, Vossa Excelência tem razão, mas... Tá certo, estou concluindo. Tem razão, senador Hélio. Tá bom. Empurra-se com a barriga, como se diz, chega disso. Não podemos tolerar esse grau de incompetência
vergonha, porque a gente aqui aprova emendas, nobre senador Hollenberg, nobre senador Lindbergh. Eu mesmo aprovei 5 milhões para pôr energia solar nos hospitais de Brasília, e a incompetência do governo de Brasília não põe em prática o dinheiro que a gente libera nos ministérios. Então, esse tipo de situação não pode ficar acontecendo, e querer criminalizar apenas um governo por causa de um erro coletivo de avaliação e de atitudes do judiciário, que está usurpando os seus poderes, não respeitando as instâncias que deveriam respeitar. Para concluir, sabemos que haverá chuvas, sabemos que elas virão, sabemos os problemas que temos, sabemos o que precisamos fazer para evitá-los, e temos o tempo de sobra para nos preparar. No entanto, a cada vez é como se fôssemos pegos de surpresa. Não há outras explicações para isso, senhor presidente, senão um misto de incompetência, negligência e má-fé que precisamos eliminar da nossa vida pública. Eu sou analista de infraestrutura, eu sou engenheiro, os 15 ministérios da infraestrutura nacional estão aí para trabalhar obras que nesse país têm feito a diferença, e eu tenho certeza que com esses 3 ministros que assumiram hoje, o Brasil vai retomar o caminho do crescimento, vai retomar o caminho do desenvolvimento e da geração de emprego. É por isso que eu queria pedir à oposição: vamos fazer oposição sim, vamos criticar sim, vamos exigir providência sim, mas vamos fazer que o nosso Brasil continue desenvolvendo e continue gerando emprego. Era isso, senhor presidente. Eu vou para o último parágrafo aqui, para a conclusão. De minha parte, senhoras senadoras, senhores senadores, quero dizer que estarei atento a esses problemas e cobrarei das autoridades do GDF a execução das ações necessárias para dar uma solução definitiva à drenagem das águas pluviais nos pontos críticos das cidades, antes que as próximas chuvas causem os mesmos problemas que vivemos no início do mês, que vivemos em janeiro e que se repete a cada período chuvoso em Brasília. Faço voto, senhor presidente, de que no ano que vem possamos vir a essa tribuna, não para comemorar mais uma vez as repetidas notícias sobre os alagamentos das tesourinhas de Brasília, ou sobre as passagens que se transformam as cachoeiras, mas para celebrar o fim da temporada chuvosa sem o registro de enxurradas. Nobre senador Cássio Cunha Lima, nosso nobre governador de Paraíba, Vossa Excelência que vai falar aqui agora, Vossa Excelência que já esteve de todos os lados do balcão, na situação e na oposição, Vossa Excelência sabe o que eu estou... E dá oportunidades. Muito obrigado, novo senador, presidente Jorge Viana.